teoria das janelas quebradas. Hoje nós vamos conversar um pouquinho como é que foi feito esse experimento, né, e como é que nós podemos trazer essa teoria para o nosso dia a dia. Se você não me conhece, meu nome é Edcleia Mello e esse aqui, A Vida Como Eu Vejo. Há alguns anos, a Universidade de Stanford fez uma experiência sobre psicologia social. Ele abandonou 2 carros idênticos, né, em bairros completamente diferentes. Um num bairro pobre e conflituoso de Nova York e o outro num bairro rico e tranquilo da Califórnia. 2 carros idênticos, 2 populações bem diferentes, vivendo em bairros diferentes, e uma equipe de especialista em psicologia social em cada local, estudando o comportamento das pessoas. Resultado foi o carro abandonado no bairro pobre e conflituoso de Nova York. Ele foi vandalizado em poucas horas. Eles roubaram tudo que eles podiam: roda, espelho, retrovisor, motor, rádio. O que eles não puderam roubar, eles simplesmente vandalizaram, eles simplesmente destruíram. E já o carro deixado na zona rica e tranquila, ele ficou intacto. Passada uma semana, que esse carro aqui, deixado no bairro de Nova York, já tinha sido completamente desfeito, o outro continuava intacto. Então, um dos pesquisadores foram lá e resolveram quebrar o vidro, desse carro para ver o que acontecia. Resultado: foi desencadeado o mesmo processo que tinha ocorrido com aquele carro deixado no bairro em Nova York. E segundo os pesquisadores, foram os próprios moradores daquele bairro que fizeram isso. Ou seja, um vidro quebrado, um carro abandonado, passa uma ideia de desinteresse, de que ali a lei se encontra ausente, que não há regras nem normas. Ou seja, a pessoa pode fazer o que ela quiser, que ela não será punida, Esse experimento, ele deu início a essa teoria das janelas quebradas, e ela foi colocada em prática pela primeira vez em meados da década de 80 em Nova York, no metrô de Nova York, punindo pequenas transgressões, e dessa forma eles conseguiram fazer com que o metrô se tornasse um lugar seguro. Depois, em 1994, o também prefeito de Nova York colocou essa teoria em prática com o nome de tolerância zero, onde ele punia das pequenas às grandes transgressões, e assim ele conseguiu diminuir drasticamente a criminalidade em Nova York. Bom, você pode estar aí pensando que você não faria isso, Você não ia vandalizar um carro porque ele está abandonado na rua. Mas vamos tentar trazer essa teoria para o nosso dia a dia. Vou dar aqui um exemplo aqui da minha casa, no final do ano eu percebi que uma lâmpada aqui na minha casa tinha queimado. Aí eu estava aí envolvida com as coisas do final do ano, falei, não, vou deixar para lá, depois eu troco, E aí outra lâmpada queimou. Aí passou um tempo, uma outra lâmpada de um outro cômodo queimou. Quando eu olhei, já tinha um monte de coisinhas para fazer aqui na minha casa antes mesmo de eu viajar, Vamos dar continuar aí um exemplo da casa. Não sei se você já passou por isso. Às vezes você vai aí, resolve fazer uma faxina, organizar a casa, e aí você organiza tudo, mas aí não deu tempo de arrumar um cômodo. E aí você deixa isso para depois. Se nós não arrumamos esse cômodo logo em seguida, o que acontece? Nós começamos a acumular bagunça nesse cômodo que nós não arrumamos, Vamos trazer isso para a nossa dieta. Quando nós estamos fazendo atividade física, nós costumamos nos alimentar bem, Nós evitamos besteira. Mas se por um acaso nós paramos de fazer atividade física, e aí a gente faz o quê? A gente melhora mais ainda na nossa alimentação, para poder compensar a atividade física, não é isso? Não, claro que não. O que a gente faz? A gente enfia o pé na jaca, O negócio já está estragado, a gente estraga mais ainda, A gente piora a situação, Vamos trazer isso para as nossas relações, para a relação amorosa. Vamos dar um exemplo aí. Às vezes a pessoa tem um parceiro ou uma parceira que é grosseira, que é desrespeitoso na forma de falar, que é grosseiro quando fala com a pessoa. E se essa pessoa ela não impõe um limite, ela não exige respeito, o que acontece é que normalmente esse comportamento, esse tratamento, ele vai piorando, podendo chegar a uma agressão verbal
ou até uma agressão física, né? E o que essa teoria preconiza? É que nós devemos, então, trocar as janelas quebradas antes do caos se instalar. Ou seja, trazendo aqui para os nossos exemplos. Quebrou, arrume o mais rápido, conserte o mais rápido possível, né? Sujou, limpou, saiu da dieta, que nós possamos voltar o quanto antes, né? E seu parceira foi grosseiro com você, foi desrespeitoso com você, né? Deixe claro que você não gostou e que não vai admitir tal comportamento. Bom, essa é uma das maneiras de nós colocarmos essa teoria em prática, né? De trazer ela para o nosso dia a dia, mas eu tenho que confessar para vocês que realmente não foi isso que me motivou a fazer esse vídeo. O que me deixou pensativa não foi o fato da janela quebrada no carro abandonado do bairro rico, que daí se desencadeou todo um caos. Não, porque isso eu conseguia ver, eu conseguia entender o que havia dado start para o caos. O que realmente me deixou assim muito pensativa foi aquele outro carro, aquele que não precisou nem mesmo da janela quebrada para se iniciar o caos, né? E eu fiquei pensando, por que isso? E eu gostaria de compartilhar aqui algumas reflexões minhas e eu digo que são reflexões minhas baseadas nas minhas leituras, nos meus estudos. O que acontece é que muitas vezes nós não vamos entender por que essas pessoas elas vivem em locais tão sujos, desorganizados, né? E às vezes há tentativas de pessoas, de instituição de caridade, de igrejas e até do Estado de deixar aquele local mais organizado, mais bonito, mais habitável, mas isso não se mantém por muito tempo. E o que acontece, e como eu disse, são reflexões minhas, é que essas pessoas, elas vivem em um estado de privação muito grande, problemas com drogatização, alcoolismo, vivem em famílias completamente disfuncionais, sofrem vários abusos, né? Tudo para elas é sem nexo, não tem conexão, né? Elas têm um sentimento de autodepreciação muito grande, né? É tudo muito desconfigurado para elas. Ou seja, elas têm o caos dentro delas. E quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e não entendemos em que momento o caos se instalou. E eu gostaria aqui de fazer uma analogia para ficar melhor o entendimento. Vamos fazer uma analogia da nossa vida com uma casa e as janelas dessa casa com os nossos comportamentos, ok? Muitas vezes, trocar as janelas, ou seja, trocar de dieta ou voltar para a dieta, trocar de emprego, trocar de parceiro, né? Mudar de postura ou de comportamento diante de alguma situação, né? Ou diante de uma pessoa, vai ser o suficiente para nossa casa voltar à ordem, né? Mas às vezes nós vamos ver a nossa casa bagunçada, nós vamos trocar as janelas e tudo vai ficar em ordem durante um tempo. E de repente, quando a gente olha, a nossa casa está bagunçada novamente, a gente não entende como é que ela ficou daquele jeito, mas nós olhamos, as janelas estão quebradas, nós vamos lá e trocamos novamente. E aí passa um tempo, fica tudo organizado, quando a gente olha, já está tudo bagunçado novamente. E sem entender nada, nós ficamos trocando as janelas. Mas é só trocar as janelas? E eu estou fazendo isso, né? E por que que elas continuam aparecendo quebradas e minha casa toda bagunçada? E a reflexão que eu quero trazer aqui é que muitas vezes trocar as janelas, ou seja, uma simples mudança de comportamento será o suficiente para nossa casa voltar à ordem. Mas às vezes nossa casa ela tem umas rachaduras que a princípio nós não estamos reparando, nós não estamos vendo.
E aí, nesse caso, não adianta trocar as janelas, não adianta fazer pintura, não adianta arrumar a casa, porque essas rachaduras, elas estouram as janelas e aí se dá o início ao caos. E aí a minha proposta para esse ano de 2021 é que nós possamos ficar mais atentos. Quando é uma questão somente de trocar as janelas ou quando nós precisamos reparar que tem rachaduras e que é preciso fazer uma reforma na estrutura da casa para só depois trocar as janelas. E talvez para essa reforma nós precisemos de ajuda. E a psicologia está aí para nos ajudar. Ela é uma ciência que nos ensina a olhar para dentro. E para terminar esse vídeo, eu trouxe uma frase citada por Carl Gustav Jung em uma de suas obras. Não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Até a próxima.